O preço da verdade. Um amor perfeito, ou quase isso. Laura e Henrique são casados há 5 anos. Ele é um empresário visionário, dedicado a expandir a rede de clínicas que herdou da família. Laura, por sua vez, largou a carreira de publicitária para apoiar os negócios do marido e cuidar da casa. Aos olhos da sociedade, são um casal perfeito, bem-sucedidos, apaixonados e sempre presentes em eventos importantes. Porém, essa fachada esconde problemas silenciosos. Laura se sente negligenciada, já que Henrique passa mais tempo no trabalho do que em casa, e as discussões sobre filhos são constantes, pois Henrique sempre diz: não é o momento certo. Certo dia, após mais uma briga sobre a falta de atenção dele, Laura decide desabafar com Gustavo, um ex-namorado que ela reencontra por acaso em uma cafeteria. Gustavo, agora um consultor de marketing, sempre teve um olhar compreensivo e uma conexão que Laura nunca esqueceu. O reencontro começa inocente, mas rapidamente evolui para mensagens frequentes e, eventualmente, um encontro que muda tudo. Laura, dominada pela culpa, decide que aquilo foi um erro e corta contato. No entanto, o estrago já está feito. A notícia que muda tudo. 2 semanas depois, Laura começa a sentir enjoos frequentes e percebe o atraso no ciclo. Ela decide fazer um teste de gravidez, que dá positivo. A princípio, ela fica eufórica. Talvez isso fosse o que faltava para aproximá-la de Henrique. Durante um jantar, Laura conta a novidade. Henrique fica surpreso, mas sua reação é de felicidade contida. Ele menciona que precisará reorganizar sua agenda para encaixar a paternidade. A frieza dele faz com que a culpa de Laura se intensifique. Durante a noite, ela se questiona: e se o bebê não for dele? Um segredo sob pressão. Os dias passam, e Laura tenta manter a rotina. Henrique, cada vez mais envolvido no trabalho, mostra sinais de querer ser um pai presente, mas sem grandes mudanças em sua prioridade profissional. Enquanto isso, Gustavo descobre sobre a gravidez por meio de uma publicação de Laura nas redes sociais. Ele a procura, desconfiando de que pode ser o pai. Laura, desesperada, pede que ele se afaste e promete resolver a situação. Gustavo, porém, começa a aparecer em lugares que frequenta, insinuando que quer respostas. Henrique começa a notar a ansiedade de Laura e se torna desconfiado. Ele percebe mensagens apagadas no celular dela e, embora tente acreditar na esposa, seus instintos dizem que algo está errado. A tensão cresce em um jantar de família, onde Laura quase confessa, mas é interrompida por uma pergunta inocente da mãe de Henrique: será que vai ser menino ou menina? Mal posso esperar para ver os traços da nossa família. A verdade vem à tona. Pressionada por Gustavo e atormentada pela culpa, Laura decide fazer um teste de paternidade não invasivo. Gustavo insiste em acompanhá-la até o laboratório, mas o encontro é flagrado por uma amiga de Henrique, que rapidamente leva a fofoca até ele. Quando Henrique chega em casa naquela noite, a tensão explode. Ele confronta Laura, que finalmente revela toda a verdade. O encontro com Gustavo, a dúvida sobre a paternidade e o teste. Henrique, devastado, sai de casa e se refugia no escritório. Gustavo, por sua vez, começa a se aproximar mais de Laura, dizendo que assumirá a criança, independentemente do resultado. Laura, dividida entre o arrependimento e a responsabilidade, decide lutar por seu casamento, mas Henrique não responde às suas tentativas de contato. Reviravoltas e revelações. Os resultados do teste chegam. O bebê é de Henrique. Laura corre para contar a novidade, mas encontra o marido em um jantar com Beatriz, uma antiga amiga e sócia nos negócios. Henrique alega que o encontro era apenas profissional, mas o clima entre os dois sugere algo mais. Laura percebe que sua traição pode ter dado margem para Henrique buscar conforto em outra pessoa. Enquanto isso, Gustavo se recusa a aceitar o resultado do teste e começa a espalhar rumores, sugerindo que Laura adulterou os exames. Os rumores chegam aos ouvidos de Henrique, que, mesmo acreditando no resultado, sente-se cada vez mais desconectado de Laura. Nesse momento, Beatriz se torna uma figura de apoio para ele, criando mais tensão no relacionamento. O ponto de ruptura. Com a gravidez avançando, Laura se sente cada vez mais isolada. Gustavo não desiste de interferir,
Henrique mantém distância e Beatriz parece estar ocupando o espaço que antes era dela. Em um confronto direto com Henrique, Laura exige uma decisão. Ele admite que ainda a ama, mas que a confiança foi abalada. Henrique sugere que eles deem um tempo, mas Laura, emocionalmente exausta, diz que não quer criar o filho sozinha. O clima chega ao ápice quando Laura entra em trabalho de parto prematuro após uma discussão com Henrique. No hospital, Henrique percebe o quanto ainda ama Laura e decide lutar pela família. Eles têm uma conversa sincera, onde ambos admitem suas falhas e concordam em buscar ajuda para reconstruir a relação. Um novo começo. Com o nascimento do bebê, Henrique se compromete a ser mais presente, enquanto Laura decide retomar sua carreira, buscando equilíbrio na vida pessoal e profissional. Eles começam uma terapia de casal, enfrentando as consequências do passado. No entanto, a cena final deixa espaço para novas reviravoltas. Gustavo aparece em uma cafeteria, observando o casal de longe, enquanto recebe uma ligação misteriosa. Sim, eu ainda quero descobrir a verdade. Encontre uma forma de fazer isso acontecer. Gustavo tenta provar que o teste foi manipulado. Beatriz e Henrique começam a ter conflitos profissionais que podem reacender suspeitas. Laura encontra novas evidências sobre Beatriz, que podem mudar o rumo do casamento.